E aí, tudo bem? Começando mais um vídeo e começando mais uma tempestade de inverno que está sendo super noticiada, e vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. E eu tenho que admitir, esse inverno tem sido o pior inverno nesses meus quase 7 anos de Canadá. Se você já assistiu algum outro vídeo do inverno, aqui no meu canal, sabe que eu gosto do inverno, eu gosto de morar num país que você tem as 4 estações, e você vai de um super verão quente para um inverno bem gelado com neve, mas esse inverno realmente tem sido desafiador. E eu quero explicar o porquê que, na minha opinião, esse inverno tem sido o mais difícil, ou pior, vamos dizer assim, dos últimos anos. E eu fiz um tempo atrás um vídeo falando que eu acho que uma forma saudável de você lidar com o inverno é você parcelar o inverno. Porque, no geral, quando final de setembro, outubro começa a esfriar, o meu conselho é não entrar no desespero e você perceber que existem características diferentes dos meses de outubro até dezembro, quando você chega no Natal, Ano Novo, e aí depois você vai parcelando os meses de janeiro, fevereiro, e aí março e abril você ainda está numa temporada de frio, mas ela já começa a mudar. Mas esse ano tem sido diferente, porque esse clima de temperaturas baixas e com neve, tempestade de neve, começou muito cedo, começou desde novembro. Então a gente já está tendo aí novembro inteiro, dezembro e agora janeiro. A gente já está chegando no final de janeiro. E de fato, por conta de você estar com constantes tempestades de neve, o dia fica nublado, Isso daqui é como se fosse uma chuva, mas a temperatura está super baixa, então está nublado. Então a gente tem passado muitos dias sem sol, ou dias consecutivos, Você não tem dias consecutivos de sol, e isso começa a afetar bastante nossa saúde mental. E eu aprendi semana passada, uma forma de enxergar o inverno, que você tem, vamos dizer assim, 10 semanas são as piores semanas, que eu acho que vai no final de novembro e até a semana passada, são 10 semanas onde o dia fica muito curto, então fica muito escuro. E aí, como esse ano tá com muita neve, realmente isso tem afetado bastante. Está começando a intensificar, e parece que agora ela não, a neve fica caindo, vai ficar caindo aí até a noite. Então eu acabei indo abastecer o carro, fui no mercado e acredito que hoje é ficar quietinho em casa. Hoje é domingo. Até no momento eu não recebi ainda nenhuma mensagem da minha igreja, mas em dias assim é muito comum eu receber e-mail e eles postarem nas mídias sociais que não haverá culto, porque muitas pessoas, a recomendação é você não ficar transitando na rua,
para que em casos de emergência, né, os bombeiros, as ambulâncias tenham acesso, né, a chegar para socorrer. Então, e é por isso que é um dos motivos, né, que as escolas fecham durante a semana, e também domingo algumas igrejas, né, acabam cancelando os seus cultos. Então, até o momento não recebi ainda nenhuma informação. Eu sei que a igreja de um amigo meu já cancelou desde ontem, porque esse alerta está muito forte aqui. O alerta da tempestade está muito forte aqui em Toronto, porque tá sendo um misto, né, de um efeito, um fenômeno vortex polar, mais o efeito que o lago, né, e eu moro bem na beira do lago Ontário, que é um lago gigantesco, essa combinação está tendo um efeito de cair muita neve nas próximas horas. Então vamos ver aí, mas eu acredito que hoje vai ser ficar em casa, quietinha, e às vezes essa é o que tem para fazer, né, no dia desses. Eu sempre falo que a vida continua, você, né, tem que se manter ativo. Eu acredito que agora eu vou conseguir descer com o Kikinho, meu cachorro. Ontem eu não consegui porque estávamos com temperaturas bastante extremas. Então ontem estava dando menos 25, sensação às vezes chegando até a menos 30. E quando eu tentei sair com o meu cachorro na sexta-feira, que também estava muito frio, ele mesmo não consegue. Então eu saí da porta do prédio e ele mesmo parou, ele levanta uma patinha, porque dói, né, a patinha, apesar de ele estar com bota. Então é assim que eu entendo que não vou forçar. Mas eu acredito que hoje não está tão frio, apesar, né, de estar bastante vento e com bastante agora neve caindo. Então eu acho que agora eu vou conseguir dar um passeio com ele e depois ficar em casa, que é o recomendável mesmo. E essa é uma das questões de você lidar com o inverno. Por exemplo, hoje nós estaria indo para o norte aqui de Toronto, na casa de amigos, porque eles estão fazendo o aniversário de 1 aninho do filho, mas eles tiveram que cancelar. E essa é algo que viver no inverno rigoroso como aqui, você acaba se acostumando, entendendo que você vai ter que se adaptar e fazer o melhor possível, e às vezes o melhor possível e o mais recomendável é ficar dentro de casa e até aquele dia de ficar vendo televisão. Praticamente foi o que eu fiz ontem. De manhã, de manhã eu fui num restaurante aqui pertinho de casa, encontrei com os amigos e a gente ficou ali, a gente tomou um brunch. E é isso, se conectar com pessoas, mas tem aquele momento que você vai ficar em casa no sofá assistindo uma televisão, porque não é recomendável ficar, né, dirigindo para lá, para cá. Então o que eu tô fazendo aqui, normalmente eu evito bastante quando eu sei que tem esses alertas, mas ontem eu acabei não saindo, não estava passando bem, então eu aproveitei que agora é bem cedo, as coisas estão abrindo agora, então não tem movimento nenhum basicamente na rua. E aí eu falei, deixa eu abastecer, já que amanhã não sei como vão estar as condições das estradas para ir para o trabalho, e deixa eu comprar comida, né, para pelo menos ter comida para hoje. Mas enfim, viver, né, no inverno, no inverno extremo, tem dessas coisas e você vai se adaptando.
Sobrevivi a uma caminhada aqui com o cachorro. Como dá pra perceber, o rosto fica bem vermelho. É como se tivesse enfiado a cara numa bacia de gelo por conta do vento. É realmente aí que castiga. Continua nevando sem parar, desde aquela hora que eu fui, né, de manhã na rua, que foi por volta das 8 da manhã, e tá assim, não consigo ver, né, normalmente dá pra ver Toronto aqui no fundo, não dá pra ver nada, então bastante neve. A gente até chegou a medir, estavam aqui na varanda uns 10 centímetros, mas a previsão era para ter um acúmulo de 40 até 50 centímetros na rua. Com bastante vento, então você dá para perceber que o grande problema de uma tempestade, né, é falta de visibilidade. Então hoje a prefeitura tem mandado alertas pedindo para que as pessoas não saiam, né, ou só em caso assim de ir no mercado, ter que ir numa farmácia. Alguns comércios e restaurantes acabam até sofrendo um pouco porque os funcionários não conseguem chegar e aí às vezes eles têm que fechar ou nem abrir. Mas é isso aí, ó. A tempestade continua. E essa tempestade está sendo muito noticiada porque está afetando aí, eu acho que quase 18 estados nos Estados Unidos. E eu estava pensando, porque tempestades assim a gente já teve, né? Ao longo dos nossos quase 7 anos aqui no Canadá. Mas o porquê, né, de estar sendo tão noticiado assim é que vários estados não nos Estados Unidos, né? Ou, por exemplo, aqui, Vancouver, né, em British Columbia, não está acostumada de receber tanta neve assim no inverno. Então, a cidade de Vancouver, por exemplo, cai neve, mas é tipo 1 ou 2 vezes durante o inverno como um todo. Então, as cidades não têm a preparação que cidades como Toronto, Montreal, Calgary e Edmonton estão acostumadas em ter. Então, por isso que esse alerta, né, em vários estados, porque alguns estados às vezes não neva, passa o inverno e não tem neve. Inclusive, eu acho que estava nevando até na Flórida. Ou seja, são coisas muito raras. E aí, claro, por ser raro, eles não têm estrutura e aí acaba, né, sendo algo assim bem fora, né, do que está se acostumado e não tem a infraestrutura para conseguir lidar com essa quantidade de neve que não para. Então o dia é esse aí, é ficar em casa. De manhã eu consegui andar com o cachorro, como eu mostrei. Naquela hora de manhã fui no mercado para comprar alguma coisa só para hoje mesmo. E vamos ver, né? A previsão é até que essa neve caia até umas 10, 11 da noite. Vamos ver como que vai ser amanhã. Na sexta-feira eu trouxe o computador para casa do trabalho e vamos ver se eles vão conseguir limpar, né, na madrugada. E vamos ver se amanhã eu trabalho de casa ou se eu vou para o trabalho. Como meu marido normalmente sai mais cedo, né, ele sai antes de mim, ele sai e aí ele me manda mensagem para dizer como que tá as condições das ruas e aí eu vou tomar a decisão. Então por hoje é dia de ficar assistindo TV e descansar mesmo.